Muito boa tarde a todos. Eu julgo que neste momento me conseguem ouvir. Ehm, São 18h33, já temos um número de participantes que nos permite iniciar esta sessão e, como é habitual, durante os primeiros 10, 15 minutos da sessão, estamos certos que os restantes participantes que se inscreveram se irão juntar. Bem-vindos a mais uma aula aberta no âmbito de aquilo que é um ciclo histórico de webinars na área do controle de gestão, realizados sobre a égide do nosso curso executivo de controle de gestão na Católica Porto Business School e que tem vindo a ser proporcionado nos últimos anos numa lógica não só de darmos a conhecer aquilo que fazemos, mas, sobretudo, de partilharmos conhecimento, ouvir opiniões, gerar discussão, gerar curiosidade, gerar aprendizagem sobre temáticas que consideramos relevantes para o controle de gestão. Este é um curso de formação para executivos procuramos ministrar na Católica Porto Business School e que, em boa verdade, já ministramos há vários anos. E aquilo que temos vindo a sentir dos alunos que temos a oportunidade de ter nas nossas aulas é uma intensificação da relação do controle de gestão com muitas áreas dentro das nossas organizações. Nesse sentido, não poderíamos ter um tema mais atual do que o da sustentabilidade, que é o tema que hoje nos vai ocupar nesta aula aberta. Uma sustentabilidade que nós temos uma perspectiva holística, uma sustentabilidade que hoje impacta de forma muito relevante aquilo que é o contexto externo, contexto de indústria, contexto interno de todas as nossas organizações, e que impacta também aquilo que fazemos em controle de gestão e, em concreto, os sistemas de gestão. Esta visão holística que temos da sustentabilidade permite-nos ter uma percepção da sua integração que vai desde a criação de valor, a mensuração da criação de valor, o alinhamento das pessoas, das organizações, dos processos, enfim, de todos os sistemas de gestão que temos nas nossas organizações. E é esse o nosso contributo de hoje. Portanto, mais uma vez, um contributo posicionado em partilharmos conhecimento, em procurarmos gerar curiosidade sobre temas, em contribuirmos para o desenvolvimento de competências. E para isso temos a felicidade de ter como convidado o António Vasconcelos, a quem eu vou passar a palavra dentro de 30 segundos. O António é um especialista nesta área da sustentabilidade, passou grande parte da sua carreira em consultoras multinacionais com uma reputação elevadíssima, tem uma experiência internacional muito relevante em consultoria estratégica e nos últimos 20 anos tem vindo a estudar, a investigar sobre esta área da sustentabilidade. Hoje lidera a sua própria consultora na área da estratégia, com um foco muito relevante na área da sustentabilidade, e dá-nos também o gosto de ser nosso colega como docente na Católica Porto Business School nesta área de especialidade. E, portanto, sem mais demoras, desejar-vos uma excelente sessão, conduzida pelo António. No final, como sempre, o meu colega, o professor Miguel Soares, irá coordenar um resumo final e um espaço para as conclusões mais relevantes. E, portanto, votos de uma boa sessão. António, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Luís. E então vamos passar sem mais delongas para a apresentação. Esperando que estejam a ver. Não sei o que está aqui. Muito bem.
Primeiro, uma pequeníssima introdução. O Luís já falou um pouco, o professor Luís Marcos já falou eh, um pouco sobre uma caminhada. Basicamente, eu trabalhei muitos anos em termos de estratégias de negócio avançadas, desde há muitos anos, e até algum cruzamento com banca de investimentos e com soluções financeiras também. E de repente, em 2010, tive uma espécie de um awakening, porque num projeto com a PepsiCo, a nível ibérico, recebi um briefing da CEO, em Indranoi, uma senhora indiana, que estava a colocar em causa a maneira como se trabalhava numa Pepsi, onde os top executives não comiam as batatas fritas nem bebiam, uh, digamos, as colas, mas que achavam que podiam, digamos, o resto do mundo, o resto da malta que bebesse à vontade, eles consideravam que não era bom para a saúde, portanto não era para eles. E ela disse, basicamente, temos que mudar isto de forma muito clara, e então criou um programa chamado Desempenho com Propósito, Performance with Purpose, e eu imediatamente visualizei, quando estávamos a iniciar esse projeto, que havia como que um sistema de equações com a sustentabilidade em volta do negócio. E nem podia imaginar quão certo estava, porque no mesmo ano, ainda em 2010, comecei demarches em Estocolmo com os cientistas que ensinaram à Suécia o que era sustentabilidade. Em 1989, a Suécia foi, digamos, mobilizada para a sustentabilidade por 50 cientistas liderados por este senhor, o Carl Henrique Robert, um professor, um homem da oncologia infantil, muito cansado, muito devastado até psicologicamente, com todos os problemas e incidências familiares, etc., do cancro infantil, e que decidiu ter um impacto maior ao passar da célula humana para o planeta. E, portanto, criou um enorme consenso científico e, portanto, o que temos é um trabalho de base científica e que fizemos primeiros projetos de sustentabilidade numa altura muito difícil, entre 2010 e 2020. As empresas diziam, em geral, nós aqui é short term goals, na Suécia pensam em longo prazo, aqui não é a mesma coisa. Bom, como sabem, hoje o mundo está bastante diferente e, portanto, não é bem assim. Hoje a história já é outra e, portanto, estamos a ser pressionados pela União Europeia com uma série de metas fortíssimas e, portanto, o mundo da sustentabilidade, por volta, não é? Nos últimos 3 anos ou coisa parecida, acelerou muitíssimo e, portanto, já não se pode dizer que as empresas já têm vergonha de dizer que não é para elas. E, portanto, este tema torna-se extremamente importante. Primeira parte, como aplicar lentes de pensamento sistémico à sustentabilidade. Eu vou saltar, eu vou partilhar, quando partilhar a apresentação, partilharei uma apresentação um pouco mais longa, que permite enquadrá-los melhor no próprio movimento de sustentabilidade, etc. Como hoje queremos fazer uma ação relativamente contida, para poder haver um debate, que eu penso ser muito importante que aconteça um debate sobre estes assuntos, para se perceber bem do que é que estamos a falar. Então vamos dar aqui alguns saltos e ir mais direto aos finalmente. Primeiro, para dizer que isto é um mapa com os países e com o Human Development Index, portanto, o Índice de Desenvolvimento Humano em abscissas. Em ordenadas temos o número de planetas que cada país consome. Com base no footprint per capita, temos 1,8, enfim, em termos globais, dispomos cada um de 1,8 hectares de planeta e, com base nessa média, obviamente, os países, vemos aqui uma mancha dos países. E os países mais evoluídos estão todos aqui para o lado direito. Primeiro porque conseguiram lograr um desenvolvimento humano mais elevado, que é desejável. Portanto, ir para a direita é muito desejável. O problema indesejável é ir para cima. E o ir para cima é, como veem, uma tendência geral, é na medida em que nos desenvolvemos, esse desenvolvimento é completamente insustentável do ponto de vista ambiental e planetário. E, portanto, temos um problema, que é nós devíamos estar dentro enfim, do planeta a que temos direito, do consumo de um planeta, que é aqui embaixo, o retângulo de baixo, e estamos lá para cima.
E, portanto, a questão é, à medida que os países se vão desenvolvendo, vão todos para cima. E, portanto, temos que mudar completamente a rota, esta evolução. E isto tudo tem a ver, obviamente, com o negócio muito descorrelacionado. No passado nem se falava em ambiente, nem em sociedade. Achávamos que o negócio era muito, não é? Nós éramos muito menores do que a Terra, do que o planeta, e, portanto, não tínhamos. Os impactos que tivéssemos não eram suficientes, e, portanto, com isso passámos do mundo do Holoceno, onde tudo andava durante muitos anos, entre mais 1 grau e menos 1 grau de temperatura ao longo do tempo, para uma situação de descontrole nas últimas décadas, com exatamente a atividade humana, e, portanto, isso chama-se antropoceno. Portanto, aqui temos a situação em que, durante muito tempo, a criação de valor para os acionistas foi considerado o único objetivo das empresas. E, portanto, quanto mais os ganhos para os acionistas, melhor, independentemente da maneira como isso era feito. Nos anos 70 surgiu a noção de triple bottom line, o conceito de empresas socialmente responsáveis, preocupando-se com lucro, impacto ambiental e social. Isto são os primeiros passos, apenas. E ainda era a sustentabilidade que tinha um custo, mas era um custo necessário. Em 2011, a expressão Creating Shared Value, portanto, criando valor partilhado, reenquadrou o fazer bem como uma oportunidade de crescimento. E, portanto, há aqui uma certa evolução. Mas continuamos, se repararem, a termos o negócio cruzando-se um pouco com o ambiental e com o social, e, portanto, o negócio continua a ter vida própria fora de limites. E isso é um enorme problema, porque significa que uma parte significativa do negócio não é sustentável por definição do próprio boneco. O shared value foi muito com o triple bottom line, foi alcunhado, foi pelo John Elkington, no Reino Unido, o shared value Michael Porter, de facto, um pensamento avançado, quer cientistas climáticos, cientistas que entendam de facto a ciência e não a gestão, isto tem de vir da ciência, das ciências exatas, da física, etc., para a gestão. Porque é muito transdisciplinar. E, portanto, é necessário perceber o negócio completamente envolto por limites sociais e, por sua vez, envolto por limites ambientais. Isto é uma mudança muito grande de discurso e, portanto, que temos que entender esta realidade. Aqui temos os nested circles, não têm que estar completamente concêntricos, mas onde temos a economia e o negócio, não é? A atividade económica e o negócio, rodeado pelo social e pelo ambiental. E então temos o planeta em que a nossa biosfera, onde respiramos, etc., em cima da crosta terrestre, fornece-nos todos os serviços, ar limpo, alimentos, água, insetos, materiais. Obviamente nunca nos lembramos muito disso, ou tendemos a não nos lembrar muito disso. Vivemos em sociedades cada vez mais complexas do ponto de vista social, tornando necessário ter sistemas estruturados que organizam e regulam as nossas vidas, e a economia é um exemplo desses sistemas. Regula a distribuição de matérias-primas, bens e serviços, não há economia sem materiais e pessoas. As soluções sustentáveis devem, então, melhorar, são vistas como melhorar a qualidade de vida dentro de limites planetários e, obviamente, limites sociais, para se obter um bom business case. E, portanto, é como é que nós navegamos dentro de limites. E isto é um discurso completamente diferente do discurso ESG, que é um discurso, como vimos ali atrás, mais do triple bottom line e do shared value, que é um discurso em que se vai adicionando peças ambientais e sociais ao negócio. Esta é completamente diferente. É ter uma perspectiva muito estratégica do negócio a andar dentro de limites. Ora bem, o negócio e a atividade económica versus o social, temos imensos impactos, não é? Estamos a violar limites sociais, desde logo porque não estamos a satisfazer as necessidades mais básicas de milhares de pessoas. Crises alimentares, sanitárias, educativas, instabilidade social, enfim. Nós vemos isso de uma forma muito pungente hoje em dia. Do ponto de vista da atividade económica versus planeta, o nosso modelo de produção take, make, waste, não é? Que é o modelo tradicional que vem desde a Revolução Industrial, está a degradar os processos naturais de que dependemos. Crise climática, crise da biodiversidade, crise energética, acidificação dos oceanos, degradação dos ecossistemas. Já agora, chamo a atenção, ontem, no RTP3,
ao final da tarde ou ao início da noite, um programa absolutamente extraordinário sobre isto, que recomendo vivamente, sobre que tem a ver exatamente como é que nós estamos a impactar o clima, com medições concretas, absolutamente claras e inapeláveis, e onde mostra exatamente como é que o homem está, de facto, a impactar de forma extraordinária tudo isto, e como é que os oceanos na parte terrestre, a parte das florestas, etc., como é que isto tudo interage. É verdadeiramente sensacional esse programa. Os mercados globais continuam a estar estruturados, do ponto de vista económico, de forma a favorecer os ganhos financeiros a curto prazo em detrimento da criação de valor a longo prazo. Isto é, obviamente, o status quo e a média. Obviamente que há gente a tentar fazer coisas diferentes. E, portanto, temos aqui uma série de violações de vários tipos. A principal violação é que o homem, se o mundo, se, digamos, a duração, a história da Terra, que é de 4,6 mil milhões de anos, for representada em 24 horas, o homem entrou em cena apenas 4 segundos antes da meia-noite. Ora bem, a nossa entrada em cena 4 segundos antes da meia-noite tem um impacto enorme e entramos no antropoceno, tendo impactado de forma muito significativa o funcionamento da natureza. Se virmos, isto é uma representação muito curiosa, por um indivíduo do Regenerative Group, que fala que vai desde a degeneração, portanto, do sistema tradicional, que falámos do lado esquerdo, portanto, em que o negócio está descorrelacionado, depois com os passos do green, se quiserem, portanto, dar alguns passos, introduzir elementos ambientais e sociais na equação, os ESGs, etc., até começarmos a falar em sustentabilidade enquanto não causar quaisquer danos, ou ser restaurativo, ou ser regenerativo. Portanto, não causar danos, ter impactos positivos, ou organizações como sistemas vivos, que é todo um mundo diferente. E, portanto, aqui vem esta evolução dos conceitos e, como mínimo referido, o requisito mínimo para a transformação sistémica é sustainability, no sentido de não causar quaisquer danos. Se quiserem uma analogia, é o tema todo do net zero e, portanto, o climate neutral, etc. Não é isso exatamente, mas é um pouco um proxy. E, portanto, nós, de facto, e a própria União Europeia começa a exigir caminhada para um endgame. Não é perfeito, não é completo, mas é um endgame, pelo menos em termos de carbono. E, portanto, é uma aproximação do que é o conceito de sustentabilidade e que vou aqui expor esta abordagem. Portanto, nós vamos evitar todo o discurso do ESG, etc., dos pequenos passos, como diz o professor Gunter Pauling, terceiro nosso, e depois eu já me apresentarei no final como é que nós estamos a trabalhar na prática no terreno, com parceiros internacionais, mas basicamente o professor Gunter Pauling diz que isto é como roubar. Roubar é roubar menos. Eu faço menos mal, eu tenho menos impactos negativos, eu roubo um pouco menos. E o comentário dele é criminoso na mesma. E, portanto, é muito curioso e, portanto, temos que adotar uma perspectiva diferente, muito mais estratégica sobre sustentabilidade e que, no fundo, vem influenciar toda a estratégia de negócio que iremos ver. E, portanto, a partir deste conhecimento dos cientistas suecos, fizeram a definição do que é uma sociedade sustentável, onde a natureza não está sujeita ao aumento sistemático de concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre. Portanto, não estamos sujeitos sistematicamente a extrair coisas, metais pesados, minerais, etc., o petróleo da crosta terrestre, não está sujeito ao aumento sistemático de concentrações de substâncias produzidas pela sociedade, toda a química tem uma série de efeitos extraordinários nas nossas vidas, mas também tem chamadas unintended consequences, e, portanto, uma série de efeitos nocivos, e os plásticos, por exemplo, fantásticos em muita coisa, com depois, no single use, o deitar fora, etc., a ter efeitos enormemente impactantes, como sabemos. Ou também não está sujeito ao aumento sistemático da degradação por meios físicos. Isto é a parte, se quisermos, do planeta, a parte ambiental. Do ponto de vista social, as pessoas não estão sujeitas a obstáculos estruturais a terem saúde, competência,
influência, imparcialidade e propósito. Eu depois, no final, e depois no que vamos partilhar, vamos mostrar inclusivamente um mapa interativo de video cartoons, onde podem estudar mais sobre estes assuntos. E é uma temática que vale muito a pena estudar mais, porque é verdadeiramente ir ao fundo das questões e trazer isto, e a possibilidade de trazer isto com relevância para a liderança das empresas. Parte 2, ser estratégico e operacional com arquitetura de sustentabilidade. Então temos aqui 5 níveis. Um nível que é entender sistemas. Acabaram de ver só daqui, desta construção, que é preciso compreender sistema, não é? E, portanto, o assunto não é óbvio e tem que se compreender como é que os sistemas funcionam. Quais são os tais limites, quais as funções básicas, fluxos, leis, mecanismos, etc. Com a biosfera, com a litosfera, enfim, com a sociedade, organizações, etc. Sucesso. Como é que se define condições de sucesso? Como é que nós não violamos princípios ambientais e sociais? Como é que as empresas, os negócios, as cadeias de valor não violam princípios de sustentabilidade? Como é que se estabelece uma ambição que não se violam quaisquer princípios? Do ponto de vista estratégico, como é que se põe os pés no futuro, essa visão de sustentabilidade plena, como mínimo não causar quaisquer danos, como dissemos ali atrás, e como é que nós projetamos no presente essa situação e como é que medimos os gaps entre a situação, uma visão futura de sustentabilidade plena ou até restaurativa, etc., e a visão atual de insustentabilidade e quais são os impactos negativos que eu de facto tenho. O quarto é que ações, que inovação, que processos criativos e que definição de prioridades é que fazemos para caminhar, para fechar todos estes gaps de não violação, como mínimo, não violação de quaisquer condições de sistema, ambientais e sociais. E por último, que ferramentas é que eu posso utilizar para me guiar, seja em termos de controle, seja em termos, e aqui começamos já a falar em controle, seja em termos de apoio, digamos, à própria caminhada. Portanto, partindo do entendimento de um sistema, definindo sucesso lá ao fundo, uma visão de sucesso, onde não violamos as condições de que falámos anteriormente, ambientais e sociais, e definindo uma estratégia onde fazemos, digamos, uma projeção do futuro no presente. E esta é a verdadeira maneira estratégica a verdadeira maneira de pensar estrategicamente. É projetar o futuro no presente, não é fazer, digamos, iterações do presente para o futuro. Porque se nós dermos pequenos passos progressivamente do presente para o futuro, nós não conseguimos ter um ponto de vista de futuro que queremos criar. Era a tal frase, não é, do Peter Drucker, que diz que o futuro é muito difícil de prever, mas é possível ser criado. E aqui temos, portanto, uma visão de futuro, desenvolver uma linguagem comum de sustentabilidade, criar uma visão, uma ambição do que seria a organização no futuro sustentável. Devo dizer que neste momento é um enorme desafio que alguns CEOs nos colocam, por favor, expliquem-me como é que a nível da alta direção da empresa eu trago, de facto, a sustentabilidade para a equação, para um sistema de equações onde estou habituado a gerir financeiramente o negócio. Por outro lado, no presente, é preciso entender que fluxos e impactos na organização, que impactos negativos é que temos e verificar de que forma é que estamos a violar os tais princípios de sustentabilidade. Para medirmos em todas essas violações, em todas as dimensões, medirmos gaps e virmos a poder estabelecer, inclusive, como vão ver, business goals. Ora bem, então declinando daquele conhecimento que está para trás, um conjunto de pessoas em Inglaterra trabalharam sobre o conhecimento sueco de longa data, já mais curto prazo, 2016, uma entidade chamada FutureFit, a partir do tal conhecimento sueco que se chama The Natural Step, começaram, digamos, a trabalhar no sentido de vir-se a criar business goals para ajudar as organizações a navegar face aos princípios de base científica que os suecos tinham traçado. E então, e que são objeto de um enorme conceito científico, diga-se de passagem. Então, o que é uma visão de um negócio sustentável em termos das propriedades, digamos, de ser ajustado ao futuro, ao future fit? A energia é renovável e acessível a todos,
A água é obtida de forma responsável e acessível a todos. Não existe desperdício, tal como na natureza. Os recursos naturais são geridos para salvaguardar comunidades, animais e ecossistemas. O ambiente é livre de poluição. As pessoas têm capacidade e oportunidade de prosseguirem vidas que as preencham, é isso, temas sociais a aparecer. A nossa presença física protege os ecossistemas e comunidades. E, por outro lado, há aqui um enabler, por baixo, que é as normas sociais, governança global e crescimento económico promovem a busca de ajustamento ao futuro, ao futuro sustentável. Se, por outro lado, compreendermos impactos positivos versus negativos, impactos diretos no negócio e cadeia de valor, ou impactos indiretos em terceiro, que não estão correlacionados com a nossa cadeia de valor. O primeiro aspecto que é fundamental, que é não causar danos, é que tudo isto, o não causar danos em todas estas dimensões, que vêm dos tais princípios anteriormente apresentados, ambientais e sociais, está totalmente alinhado. Este não causar danos começa por ser que um sistema deve eliminar o seu impacto negativo, evitando ações que prejudiquem o bem-estar ou degradem o ambiente. Portanto, nós temos que evitar todo o tipo de causar dano no nosso negócio e na nossa cadeia de valor, como vamos. E, portanto, é remover impactos negativos de uma forma direta, negócio e cadeia de valor. Isto contrasta com uma certa tendência natural que as organizações têm de fazer o bem, mas noutros locais. Dar dinheiro aos pobrezinhos, desculpem-me o termo, plantar umas árvores, porque isso, no passado, do Corporate Social Responsibility, era muito mais fácil de fazer do que estar a trabalhar a equação core do negócio. E, portanto, podemos ter redução de impactos negativos em terceiros, e podemos ter o acrescento de impactos positivos, seja em terceiros, ou seja no nosso negócio e na nossa cadeia de valor. E aqui têm uma dupla arquitetura de sustentabilidade. Uma de não causar danos, que é este cilindro ao fundo do funil. O funil, as paredes vão encolhendo, digamos, e nós vamos chocando cada vez mais contra as paredes do funil. Sustentabilidade, não causar danos, é parar de deitar as paredes. Por outro lado, podemos vir a reabri-las e causar impactos positivos. E, portanto, temos aqui uma dupla arquitetura dos azuis, do azul aqui neste quadrícula quadrado azul, versus os laranjas. E com isto podemos mapear toda a nossa atividade e ver, de facto, como é que nós podemos ir atrás de todos estes goals. E, portanto, o nosso ênfase número um deve ser eliminar todo o impacto negativo no nosso negócio e operações. E, tipicamente, as empresas podem fazer um autodiagnóstico, podem responder a um questionário e começar a tentar perceber no seu setor, no seu negócio, como é que é o comportamento em termos de consumo de energia, consumo de água, reutilização de produtos, resíduos operacionais. Tem a ver com este coisa que está aqui do lado esquerdo e ver, então, como é que nós não causamos danos em todas estas dimensões. E isto é, de facto, uma arquitetura integral, onde, reparem, não só temos aquelas dimensões do próprio negócio, com as emissões, com o produto, com os trabalhadores, com comunidade, etc, 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 a presença física, enfim, mas temos, reparem, aqui embaixo, o procurement. Então, temos imediatamente uma chamada de atenção que é tudo o que venha montante do nosso negócio está incluído na equação. E isto torna a equação particularmente exigente. Havia gente que dizia nós vamos ser net zero dentro das nossas quatro paredes. Ora, este tipo de definição, que é uma definição integral, vem nos dizer isso não faz sentido. Não podemos estar a exportar a montante os problemas que não queremos ter dentro de casa. Isso acontece muitas vezes e em muitos casos. E, portanto, aqui temos o procurement e, portanto, temos a cadeia e temos que trabalhar com a cadeia, designadamente aquilo pelo qual somos responsáveis. E toda uma série de outros fatores, obviamente. E destes valores, destes vetores acima, derivam 20 ou mais business goals, quer para não causar danos, 23, quer para causar impactos positivos, penso que são 20 business goals, e, portanto, com isto, como mínimo, temos de não causar danos, que é o break-even extra-financeiro, ou nível mínimo requerido. Com isto já estão a ver que estamos a tentar chegar a um endgame e vai ser possível ter KPIs e vai ser possível ter business goals para monitorar na nossa caminhada. Obviamente, muito diferente dos checklists de sustentabilidade, de tentar cumprir com
as obrigações e a legislação e que a União Europeia, etc., vem. Isto é mover-se em antecipação e estar na linha de frente e tentar utilizar a sustentabilidade em nosso favor, de uma forma muito inovadora e em antecipação, e, portanto, foi o que fizeram uma série de líderes progressivos, empresas de referência mundial, que utilizaram isto a seu favor. E, portanto, temos a cadeia a montante, as operações e a cadeia ajustante, e nós não podemos externalizar violações às condições de sistema para a cadeia de fornecimento. Portanto, nós não podemos dizer, eu não sei quem são os fornecedores, eu não sei qual é a situação das suas operações, eu não sei se eles utilizam trabalho infantil, eu não sei se eles, qual é o grau digamos, de extração de combustíveis fósseis. Não se pode dizer isto. Eu dou-vos um exemplo. No calçado, fomos chamados a trabalhar para ajudar a resolver um desafio muito complicado, que é o calçado de português, é baseado em couro, e o couro, portanto, vindo das vacas, não é? O couro, a pele das vacas, o porquilho, etc. Esse couro está a ser objeto de grande ataque, eh, portanto, contra os animais e em favor de couros sintéticos. Ora bem, os couros sintéticos, curiosamente, que saem melhor na fotografia das avaliações ditas científicas, são vindos do petróleo. São derivados da petroquímica. E isso é absolutamente extraordinário, como é que, nesta altura do campeonato, nós temos, digamos, a dizer que as vacas não servem, mas o que serve é, digamos, o petróleo. E, portanto, tivemos que ir desmontar isto. E o desmontar isto, lembro-me de o calçado nos dizer, mas nós não sabemos onde é que os fornecedores vêm. Porque o calçado, inclusivamente, não é o primeiro couro, em geral. Porquê? Porque o couro, se calhar, ah, mais nobre é o dos estofos, dos sofás, etc., não é? Estofos do setor automóvel, dos sofás, e, portanto, e de outras aplicações, e, portanto, não é o calçado que é mais batido, etc., e são aplicações mais pequenas, e, portanto, não é o mais nobre, por definição, em média. Não é? E, portanto, nós nem sabemos bem de onde é que vem esse couro, e como é que é feito o curtimento, e de onde é que vem a criação das vacas. Ora bem, a resposta imediatamente foi: então temos um problema muito sério. Porque nós conseguimos ajudar a explicar que as vacas não são o diabo que se imagina, mas, numa frase americana muito engraçada, de um TED Talk, podem ver, it's not the cow, it's the how. E, portanto, a questão é que os materiais, não é que os materiais são sustentáveis ou não são sustentáveis, trata-se de uma questão de gestão sustentável dos materiais. E então, o setor do calçado, no âmbito de um PRR, começou a trabalhar com um fornecedor, com um retalhista, utilizando fornecedores locais de animais vivos e a começar a trabalhar com os curtimentos em Portugal, para exatamente trabalhar cadeias curtas e demonstrar que são muito mais sustentáveis do que aquilo que se diz quando se utiliza médias mundiais, que a gente não sabe bem o que são e com inputs altamente distorcidos, que são muitas vezes utilizados nestas avaliações ditas científicas. Em seguida, portanto, viemos de uma definição, lembro, de sistemas, sucesso e estratégia, compreender quais são os gaps, traduzidos em business goals, certo? Sobre pelo menos não causar impactos, business goals, KPIs. Portanto, é possível perceber quais são estes gaps que temos, se entendermos, se soubermos, obviamente, quais são os impactos que estamos a ter. Se começarmos a fazer uma avaliação desses impactos e entendermos a cadeia, inclusivamente para trás, para tudo o que é os inputs até à extração de matérias-primas. A jusante pode ser ou pode não haver, podemos só não ser responsáveis, consoante os consumidores estejam a fazer uma utilização errada dos nossos produtos, por exemplo, automóveis elétricos, e utilizarem, por exemplo, combustíveis fósseis nessa eletricidade, ou se o nosso produto, de facto, está a impor um determinado comportamento insustentável. Portanto, a partir daqui, a partir do entendimento dos gaps, dos KPIs, versus sustentabilidade plena ou sobre até os positive pursuits, temos a passar à ação. E o passar à ação é criar, digamos, soluções criativas, é fazer uso da inovação para começar a fechar estes gaps que existem e que são grandes
e, portanto, fazer brainstorming, gizar soluções, fazer uso da tecnologia e depois, obviamente, avaliar e decidir prioridades para todo digamos, o acervo de soluções que estamos já a desenvolver ou que acabamos de gerar para potencialmente analisar e investigar, obviamente, para perceber se estamos a caminhar, avaliá-las e decidir prioridades, no sentido de ver se estamos a caminhar para o futuro, esse futuro sustentável, se estamos para fechar o gap, temos flexibilidade nessa caminhada. Ainda agora com a guerra nós vimos a necessidade de voltar um pouco atrás nas questões energéticas, por exemplo, e portanto tem que haver alguma flexibilidade na caminhada, às vezes dar um passo à frente, um passo atrás ou dois, para dar depois um ou dois à frente e continuar a caminhada. E por último, para ver se temos rentabilidade, qual é o business case desta caminhada. Porque, contrariamente àquela ideia inicial do CSR e de comunicação de sustentabilidade, ou de mera conformidade, nós estamos aqui numa lógica de inovação e muito estratégica para tentar criar um negócio diferenciado e que permita ter business case e permita ter rentabilidade dos investimentos. Vejamos um par de exemplos. Esta empresa de que estou aqui a falar chama-se Interface, definiu em 95, mais ou menos, uma missão zero em 2020. Então, o seu CEO, na altura, Ray Anderson, ficou uma pessoa famosíssima, norte-americana, e esta Interface é uma empresa de alcatifas, que utiliza como inputs a petroquímica, e, portanto, tinha grandes desafios. E, basicamente, o senhor disse, eu qualquer dia vou ser julgado como um criminoso enquanto business leader. E, portanto, teve um awakening, percebeu que a sustentabilidade tinha mesmo que ser trabalhada, foi buscar um Dream Team em 94, reuniu-se, portanto, de 10 líderes de pensamento, com este pensamento de origem sueca, e dizia ele, estamos a escalar uma montanha de sustentabilidade, desenhou uma montanha, para dizer que isto era difícil, e no topo da montanha estava a missão zero. Portanto, não ter quaisquer impactos, quer no nosso negócio, quer na cadeia de valor. E reparem, os aspectos da caminhada eram o eliminate waste, era emissões benignas, era energias renováveis, closing the loop, portanto, circularidade, transportes eficientes, o envolvimento da cadeia, lá está, é sempre preciso envolver desde logo todos os fornecedores, e sensibilização e mobilização dos fornecedores, e por outro lado, redesenhar o comércio. Chegou ao ponto de alugar alcatifas em vez de as vender, numa parte do negócio, obviamente, para ter o maior controle da solução, para fazer substituição. Eram quadrados de alcatifas, não era alcatifas completas, e podia substituir certas zonas, podia criar padrões parecidos com a natureza, para inclusivamente não se notar tanto os problemas, e substituir apenas zonas que eram necessárias substituir e não andar a mudar por mudar as alcatifas. Por outro lado, ter, como eu tinha alcatifa, começar a recolher a alcatifa no final da cadeia para ciclagens e para substituições, etc. E, portanto, temos uma caminhada até 2020, reparem, 25 anos, com uma definição de sustentabilidade, não causar qualquer dano, e o que hoje em dia se chamaria um net zero, vamos chamar assim. Em 2016, já o senhor tinha falecido, mas querendo honrar, digamos, o seu legado, a empresa definiu que era necessário acrescentar à missão o chamado Climate Take Back. Portanto, mantinham a missão zero, era fundamental manter a missão zero, mas era preciso adicionar outros elementos. E isto numa altura, 2016, onde estavam extremamente avançados em termos dos indicadores. Não os tenho aqui, mas estavam na casa dos 80%, dos 75% de evolução da maioria dos indicadores, digamos, de sustentabilidade. E aqui estamos a falar muito mais de restauração, regeneração, reverter o clima, não é? Voltar para trás, não é só parar de emitir, que seria o Mission Zero, é voltar para trás, é reverter a situação, é reduzir as próprias emissões e tudo o resto, poluição, etc. E, portanto, ou acrescentar pursuits positivas, e, portanto, aqui estamos ao net zero mais o net positivo, vamos chamar assim. E vem aqui um exemplo isto é a recuperação climática, que chama-se o Climate Take Back, e reparem que, enquanto as alcatifas inicialmente emitiam 7 quilos, um quadrado de alcatifa emitia 7 quilos
de CO2, lá adiante estava, digamos, numa situação de apropriar-se de 2 quilos de CO2. Absolutamente notável. Portanto, produtos que absorvem carbono como uma das vertentes, digamos, dessa missão Climate Impact. E aqui esta mensagem de um dos grandes nomes da sustentabilidade, Paul Hogan: a Interface está empenhada em ser a primeira empresa ambientalmente sustentável e restauradora do mundo. Um comentário que o seu líder fez quando fez um ponto de situação na caminhada em 2009, fez um TED Talk, o Ray Anderson, e dizia: nós fazemos isto com o pelo do cão, com o dinheiro gerado. Portanto, fizemos uma revolução industrial, mas essa revolução industrial é feita com os ganhos que geramos e ali financiamos-nos nos próprios ganhos que geramos e, não haveria nunca, portanto, é uma lógica de investimento com retorno e não haveria nunca qualquer campanha de publicidade em que nós pudéssemos se igualar a isto, que é gerar no mercado uma ligação fortíssima à empresa e a próprios trabalhadores, etc. As pessoas queriam ir trabalhar para lá. Em Portugal, em 2012, fizemos um trabalho aplicando este tipo de pensamento com o Esporão, o qual depois, mais tarde, veio a definir o seu motto como fazer os melhores produtos que a natureza proporciona, de modo responsável e inspirador. E, basicamente, utilizou este framework para chegar a 700 hectares de vinha em modo biológico. Ou seja, a visão lá ao fundo foi uma visão de vinha, não vinhos, vinha em modo biológico, vinha da biodiversidade. Vinha e todo o terreno à volta dessa vinha em vários pontos do país. E o seu CEO refere-se a esse marco em 2012 como um momento de transformação cultural. Vejam a importância, reuniu a sua gente, pô-los à volta da mesa, arregaçaram mangas, trabalharam em equipe e considera que é um momento de transformação cultural, quase uma palavra viva. E uma coisa também muito curiosa é ver-se aqui que a família Roquette, incluindo o fundador e o seu filho, que era o CEO, um jovem CEO com uma enorme garra e movido pela sustentabilidade, são visionários na sua abordagem à vinificação e ao marketing e estamos ansiosos por trabalhar com eles. Uma empresa de topo, um distribuidor de topo mundial no Reino Unido. E porquê? Porque os grandes distribuidores queriam trabalhar com eles. Basicamente é isto. E tenho aqui a arquitetura toda de sustentabilidade, como naquelas diferentes dimensões, onde temos 132 iniciativas a saírem para a inovação pela sustentabilidade. Durante 6 a 8 anos foram monitorizando um enorme Excel que criámos com eles para irem vendo como é que os tais KPIs, como é que o tal prosseguimento atrás dos business goals funcionava. E reparem, esta empresa é reconhecida como uma das marcas de vinho mais admiradas do mundo em 2020, 21, 22 e 23. É uma das duas portuguesas que tem esta classificação e obteve prémios internacionais de sustentabilidade. Designadamente ganhou logo em 2013 um prémio no Reino Unido contra a Carlsberg, contra vinhos na Nova Zelândia, etc. É evidente que, ao dizer-se que estas empresas são plenamente sustentáveis em todas as suas dimensões, não são, mas têm um ponto de vista fortíssimo e uma equação integral de sustentabilidade a guiar toda a sua, digamos, atividade. Em complemento, a arquitetura sistémica de que falámos pode ser feita em lugar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao contrário, trabalhar a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais são 17 objetivos de 169 metas, definidas pelos países e acordadas pelos países com todas as áreas em que iriam ser trabalhadas, não é um bom guia, contrariamente ao que por aí se diz, em termos corporate, não é um bom guia para liderar uma empresa em termos do seu negócio para a sustentabilidade. Não é muito prático guiar com os ODS. Podemos utilizá-los em diálogo com uma arquitetura de sustentabilidade plena. E, portanto, imaginem o que é ter este pensamento de Natural Step, Future Fit, no centro, como digamos, um pensamento unificador, uma arquitetura de sustentabilidade integral, e depois trazer os ISOs, uma série de certificações, obviamente, os sistemas de reporting externo, as materialidades, os próprios Sustainable Development Goals, portanto, fazer dialogar
toda uma série de ferramentas com isto. E aqui temos um comentário da Novo Nordisk, que é uma empresa de farmacêutica dinamarquesa, a dizer ultimately, the beauty of Future Fit approach is that it helps companies transform qualitative information into quantitative indicators, so that you really know where to focus and how to improve performance. Do planeamento aos sistemas de gestão para potenciar a atuação. Aqui estou a meter aqui uma colherada, e perdoem o Luís, o professor Luís Marques e Miguel Soares, ter aqui alguma colherada nos controles de gestão, mas fomos provocados pelo próprio Miguel Soares, no sentido de trazer aqui um diálogo com o controle de gestão. E, portanto, o controle de gestão, desde logo, a própria Católica, na maneira como trabalha nesse curso, tem uma perspectiva que não é uma perspectiva reducionista de uns indicadores técnicos. É uma perspectiva que vem desde indicadores de longo prazo e de curto prazo, que tem, digamos, um sistema de medição de desempenho mais técnico, mas reparem a seguir recompensa e compensação, depois uma área de comportamento direto de trabalhadores e uma vertente da cultura, etc., da organização. E, portanto, isto, cada vez mais, o sistema de gestão é algo muito mais abrangente, com vertentes, sistemas informais e informais. Não é? Reparem nos informais, crenças, valores, normas, culturas, tradições e autocontrole, onde hoje em dia já se fala muito do despolutar toda a liderança das organizações bottom-up, portanto, envolvendo os quadros intermédios, etc., numa organização para muito autocontrole, autoliderança. E aplicando, digamos, à estratégia, o sistema de controle de gestão, esses princípios, esse pensamento mais avançado, à estratégia e operacionalização da sustentabilidade, temos esta perspectiva que vem dos sistemas de controle de gestão, de crença, valores básicos de direção de uma organização, com a missão, etc. Aliás, completamente compatível com o que eu apresentei. Limites. Ora bem, nós mostramos, mais até do que aqui está escrito, do ponto de vista deste senhor, nós mostramos, inclusive, os limites baseados na ciência, que não devem ser transgredidos em termos ambientais e sociais. Um controle diagnóstico, desempenho versus metas, desenvolvimento e análise de KPIs. Viram isso com os business goals e os KPIs para medir versus o estado mínimo de cost no harm, para uma visão muito estratégica, portanto, com KPIs e conhecimento estratégico, e obviamente um controle interativo, um diálogo entre a alta direção e os subordinados. Neste momento, com este tipo de pensamento, o grande desafio é como é que se leva para a alta direção, e é o que nos repetidamente nos pedem, as pessoas que entendem este discurso, nos pedem para levar para a alta direção estes assuntos e não para pessoas meramente que não têm problema nenhum, mas que são pessoas muito especializadas na organização a fazer determinado tipo de análises mais científicas, etc. Não, a alta direção neste momento quer saber como é que de facto vai trabalhar com isto e como é que vai mobilizar toda a organização. E, portanto, reparem que o controle de gestão é, no fundo, um sistema de gestão muito estratégico e estratégico-operacional. E, portanto, estamos a falar de implementar estratégias. E, portanto, não estamos a falar de coisas, digamos, menores. Estamos a falar do core, do core, digamos, do top management das empresas. Um estudo de caso, Natura, Body Shop, Grupo Natura. E o Grupo Natura. Natura, empresa, Body Shop, empresa e o Grupo Natura. Também num desafio aqui lançado pelo professor Miguel Soares. Ora bem, a Natura Company hoje inclui estas empresas todas. Era a Natura, inicialmente, comprou a Avon nos Estados Unidos, comprou a Body Shop no Reino Unido e uma outra. Olhando para duas delas, duas das empresas, temos a Natura, que é uma empresa brasileira de cosméticos com grande compromisso com a sustentabilidade, ingredientes ecológicos, redução de carbono, apoio à comunidade, fala muito da Amazónia, etc. A Body Shop é uma empresa com um larguíssimo caminho de sustentabilidade, que desde há muitos anos, a Anita Roderick, que era, digamos, a sua fundadora, uma empresa de beleza e cuidados de pele, que já estão ouvido falar, aclamada pelos seus produtos éticos e ecológicos, pelas suas práticas sem crueldade e pelas suas iniciativas globais de comércio comunitário. Ora bem, a Natura, a empresa Natura, atenção, empresa Natura, e reparem o símbolo,
que nos ajuda a ver. Natura Company é o grupo, Natura é uma das empresas, o Body Shop é outra das empresas. Portanto, esta Natura, a empresa, desde 2014, digamos que traçou toda uma caminhada de sustentabilidade. Começou com um plano de sustentabilidade 2050, relacionou logo a seguir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entraram em vigor com todos os países a assinarem em 2015. Eles começaram imediatamente a correlacionar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, algo que devo dizer, não pugnamos que isso seja feito dessa forma. Achamos que há uma forma muito mais cientificamente e mais sistémica de o fazer, e depois pode-se dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como já expliquei. Em 2017, divulgar visão e crenças, partilhadas e publicadas em relatórios anuais. 2019, estruturar temas materiais em termos que é relevante, verdadeiramente significativo, estabelecido em causas, uma causa floresta amazónica viva, mais beleza, menos desperdício, e todas as pessoas são importantes. E depois isto tem tudo uma série, não vamos agora entrar aqui nos hiper detalhes, mas tem toda uma tangibilização em KPIs, etc. Por último, em 2020, uma visão compromisso com a vida 2030. Portanto, a visão 2030 chama-se compromisso com a vida. E é, digamos, a nova visão da Natura Company. Portanto, estamos a falar do Grupo Natura, aqui já do Grupo Natura, a partir de 2020, em que salienta a sua crescente preocupação em aumentar os impactos positivos e reduzir os negativos. E temos aqui, reparem, toda uma série de coisas extremamente interessantes do ponto de vista de estabelecer um sistema formal de planeamento e envolver os colaboradores com propósito comum, criação de impacto positivo. Criou uma calculadora ambiental desde 2010, divulgou contas com Profit and Loss ambiental, mediu o Profit and Loss social, envolvendo os consultores, que significa toda a rede, digamos, de prestadores. Ele tem uma rede, digamos, que anda pelo país fora, é tudo baseado numa rede de vendas. Alargou, um pouco como a Avon, na mesma história, alargou o P&L social para incluir também o parte dos fornecedores, alargou o social para incluir os empregados em 2020, criou um Integrated Reporting um P&L integrado, portanto, financeiro, ambiental, social, utilizado pela primeira vez a nível interno, e depois atualizou, aperfeiçoou e tornou público via um white paper já em 2022. Portanto, isto tem a ver com um conceito de integrated reporting. E temos aqui um bocadinho uma visão bastante interessante, mas que continua a ser ainda muito o business, o environmental e o social. Andam aqui a jogar um pouco com capitais, human capital, natural capital, social capital. Andam aqui a jogar um pouco as vertentes. Reparem que o negócio está aqui no centro, mas vai tendo interfaces com estas áreas todas. No entanto, fazem o claiming de terem criado um valor social líquido positivo de 3,5 mil milhões de dólares, equivalente a reais, impulsionado sobretudo pelo capital social e humano. Portanto, por cada dólar de vendas de produto de Natura, estima a empresa que é criado 1,5 valor social líquido. E, portanto, temos aqui um P&L, reparem, com os financials, não é? Com gross sales, net sales, e depois temos o human capital, contabilização de human capital, social capital e natural capital. E reparem, de repente, temos como uma equação com indicadores. Devo dizer que tenho alguma reserva em algumas destas coisas, não porque isto não faça sentido fazer contabilização, mas se não tivermos uma arquitetura integral de sustentabilidade, estamos, se calhar, a dar tiros mais à esquerda e mais à direita e a fazer umas contabilizações, quanto, por exemplo, e posso dar um exemplo, se nós trocarmos, vamos imaginar, fizermos carbon offsets e, portanto, investirmos em árvores para compensar a nossa poluição, tipicamente, estamos hoje a investir não sei quantos milhões em floresta, a qual se vai reproduzir, se calhar, daqui a 10 ou mais anos. E hoje estamos a poluir. Há aqui um pequeno detalhe, não é? Isto para além de, no passado, era muito difícil controlar o que era esse trabalho com as florestas. Esse assunto está, digamos, a apertar os critérios e os perigos, graças a Deus, e, portanto, estamos a caminhar para sistemas muito mais certificados em termos desses investimentos, mas há um decalagem, continua a haver um grande decalagem
entre poluir e restaurar. E, portanto, temos aqui, por outro lado, temos a Body Shop, a qual criou uma visão com uma força positiva, que trabalhou com uma arquitetura integral de sustentabilidade. E, portanto, a partir de 2016, 2017, criou o tal Future Fit, em que fala em enriquecer, não explorar, com objetivos quantificáveis até 2020, desde logo, enriquecer os colaboradores, enriquecer o ambiente, enriquecer os produtos. Reparem que há toda uma série de indicadores aqui, depois vão poder analisar tudo isto com mais detalhe quando eu partilhar a informação, e cá estão aqueles vetores, não é? Do Future Fit e da arquitetura integral de sustentabilidade, a serem, digamos, explicitados naquilo que era mais importante à Azul em 2017 e o que é que em 2021, no relatório de 2021, já após Future Fit, porque entretanto o grupo Natura decidiu que não era por aqui que se ia, uma arquitetura integral, infortunadamente, mas ainda uma série de coisas que a Castanho que se mantinham e que vinham já do 2017. E a mudança de foco deriva muito do abandono de uma arquitetura integral com a natura em campo. E, portanto, isto evoluiu muito mais para emissões e pessoas. Coisas mais imediatas e mais objetivas, quando eles estavam a fazer um trabalho mais. Não que o trabalho da natura não seja muito interessante, mas este trabalho da Body Shop era talvez mais ainda, num certo sentido, de dispor de um pensamento científico integrado. E, portanto, tínhamos aqui objetivos que, mais ou menos, ainda se mantenham um pouco em 2021, mas já com a situação, digamos, a desmantelar-se e a utilizarem o sistema de outra maneira. E, portanto, temos aqui a nova visão 2030, compromisso com a vida, endereçar a crise climática e proteger a Amazónia, defender os direitos humanos e ser humano, adotar a circularidade e a regeneração. Que a regeneração, eu diria, que é mais restauração, dentro daquele gráfico que se lembram desde a degeneração até a regeneração. Será mais restaurar do que outra coisa, mas não deixa de ser extremamente positivo. Como é que nós trabalhamos na prática para fazer acontecer esta coisa? Temos um ecossistema com a Católica, Biotecnologia e Business School. Trabalhamos em conjunto, nós somos plantias New Generation. Temos eventos, temos todo um trabalho com, vamos em, agora dizia 60 membros, vamos em 65 membros já on board, internacionais e portugueses, e pretendemos, digamos, promover soluções circulares sustentáveis, regenerativas e impulsionadas por inovações e tecnologias disruptivas, e, portanto, ligamos aqui representante da Business School, representante, digamos, dos cientistas da biotecnologia, eu próprio, enfim, outros colegas, os deans da Business School e da biotecnologia, para fazer acontecer em co-criação as coisas. Não, nós estamos no mundo da colaboração. Portanto, a visão é, ou quer estar na liderança mundial, do movimento pela sustentabilidade, e a nossa ambição é Portugal na vanguarda da UE. Nós não temos grandes passivos de carvões, etc., e industriais. Nós podemos andar rápido com países como a Dinamarca, a Suécia, etc. E é um pouco de onde vimos, de onde vem o nosso conhecimento, é desses países. Apoiar a liderança, e a missão é apoiar a liderança das organizações, é facilitar a inovação disruptiva, é promover a literacia e a advocacia, incluindo jovens e crianças, e melhorar a formação e educação universitária. E, portanto, estamos a trabalhar em todos estes domínios. Estão aqui 65 entidades on board. O Future Fit está aqui, por exemplo, só para verem, como nosso parceiro, mas também parceiros na área da regeneração, etc. E toda uma série de empresas, clusters, calçado, têxtil, enfim, toda uma série de empresas grandes, médias, etc. E temos aqui os eventos da Planeteers World Gathering e outros eventos do Insura. Este é um evento onde o professor Gunter Poli, rodeado de crianças, ia abordar o tema da educação e depois vão poder clicar e ver um mini vídeo onde está aqui a senhora reitora da Católica, em conjunto, exatamente, a cooperarmos para fazer acontecer essas mudanças e eventos que estão a acontecer só entre outubro e novembro. Estivemos em Santiago de Compostela para juntar o norte de Portugal com o noroeste com a Galiza, e tentar fazer cocriação, muito bem recebido, diga-se de passagem, levámos o professor Gunter Poli para pensar disruptivamente, levámos a Portugal Foods para dialogar com o Colusaga, que é o cluster alimentar galego. A 30 de outubro, a engenheira Vandana Shiva, que é um grande nome mundial em sustentabilidade, vai estar na Fundação Serralves connosco, é de acesso aberto, na tarde de 30 de outubro. Portanto, depois vamos tentar fazer chegar a voz
estas informações com a ajuda da Isabel Barro. 30 e 31 de outubro, o evento Plantiers World Gathering vai estar em Aveiro, no pavilhão de congressos, mas também em modo híbrido. Para. E depois, por último, na Católica, a terceira Conferência Anual do InsurHub, 16 e 17 de novembro, com uma vertente académica e uma vertente business, com case studies de organizações que estão a trabalhar progressivamente, e a professora Manuela Veloso a falar de inteligência artificial e a fazer um diálogo sobre isso. E aqui está algo que vão poder clicar e fazer download num mapa interativo e ver videocartoons de 5, 10 minutos onde todo o conhecimento científico, ou muito do conhecimento científico, está a ser explicado. António, muito obrigado da nossa parte por esta apresentação que foi muito rica. Um parênteses, alguns poderiam achar estranho que, no contexto do nosso curso de Controle de Gestão, nós resolvemos fazer uma aula aberta dedicada ao tema da sustentabilidade. Mas para nós não é, aqui na Católica não é nada estranho esta decisão, porque nós temos uma visão de controle de gestão muito integrada e abrangente, e para nós a sustentabilidade também tem essa característica estratégica, e não queremos vê-la, e o António também não quer, com certeza, vê-la como mais um mero silo organizacional desligado dos processos de gestão. A nossa visão dos processos de controle de gestão é toda qualquer ferramenta de gestão que serve para orientar, dar direção e motivar as pessoas para cumprir os objetivos. Portanto, a sustentabilidade como um eixo central das organizações tem este contributo importante de todos os processos de controle de gestão para conseguir que as pessoas, que toda a organização beba da mesma e esteja alinhada com estes princípios. É evidente que é uma visão da sustentabilidade que não é aquela mera sustentabilidade de reporte externo e de só para marketing, é um pensamento também sistémico sobre a sustentabilidade, e a apresentação do António foi muito rica quanto a isso. E eu talvez agora, dessa oportunidade, são 19h35, dava oportunidade a quem quisesse fazer questões, quisesse fazer comentários, para gerarmos aqui alguma discussão. Eu tinha aqui algumas questões, mas vou primeiro dar essa oportunidade e ver quem é que quer participar e levantar dúvidas e questões. Alguém quer Dar um pontapé de saída. dar o pontapé de saída? Enquanto não falam, eu talvez reafirmasse aqui duas ou três coisas muito rápidas. Primeiro, estamos a falar de estratégia empresarial. Não dá mais para que a estratégia empresarial fale de entender cenários de desenvolvimento futuros, apenas, de definir posicionamento da empresa na cadeia de valor, de definir produtos de ataque, etc., etc, etc, etc. Não é possível, é preciso um sistema de equações onde a sustentabilidade está em volta dessas variáveis do business. Portanto, não estamos a falar de estratégias meramente para, digamos, retirar impactos, estamos a falar de coisas extraordinárias. No outro dia, só para terem uma ideia, estivemos numa entidade que quer desenhar a fábrica do futuro. E ao desenhar a fábrica do futuro, quer repensar os próprios processos e a maneira de fazer o negócio, ao desenhar a fábrica, desenhar, no fundo, modelos de negócio e desenhar a fábrica e os modelos de negócio, portanto, desde o fabrico, desde o desenho da fábrica até o desenho dos processos e a maneira como é que se pensa o negócio. Portanto, reparem, isto é a parte mais disruptiva, não é? Obviamente, que não é o mero limpar de impactos de uma empresa, mas estamos a falar de estratégia de negócio. É um tema fascinante e, portanto, o controle de gestão chama muita atenção. Se visto de uma forma nobre, é o que dá suporte e implementação e caminhada e journey a todo este tema da estratégia, com a sustentabilidade em volta. Certo. Eu tinha aqui 2 ou 3 comentários, já agora lanço eu. Tinha aqui alguém está a colocar uma questão. A questão é se o que estamos a falar também se aplica
ao setor empresarial do Estado, nomeadamente ao setor da saúde. Ora bem, Falamos de business, a pergunta é pertinente, porque estamos a falar de organizações que não têm como fim último o lucro, mas o que estamos a dizer também é pertinente. Completamente. Nós tivemos a trabalhar, isto aqui é um pequeno disclosure, tivemos a trabalhar uma equipe do Centro de Estudos de Economia e Gestão da Católica, aqui com o professor Miguel Soares, envolvido nessa equipe, nós próprios, com uma empresa municipal. E essa empresa municipal, mais uma vez, dizia-nos a gestão de topo, por favor, e de uma vez por todas, expliquem-nos como é que isto entra na liderança e como é que isto entra na gestão de topo. Porque nós precisamos de entender que as pessoas estão completamente enfadadas com as formações de sustentabilidade tradicionais, já não aguentam mais as pequenas reciclagens, a mudança de lâmpadas e fazer bem aos outros, apesar de, obviamente, ser muito importante, mas não tem ligação, não tem correlação com o core do nosso negócio. E, portanto, foi um trabalho fantástico. E devo contar aqui uma coisa, talvez, fazer aqui um pequeno parênteses, para contar que esta empresa municipal tem um âmbito social brutal, brutal. Dar albergue, digamos assim, albergar pessoas que não têm sequer rendimento para ter uma casa e que fazem um trabalho notabilíssimo, é um case study, eu diria até internacional. Esta empresa, como se diz, queria introduzir KPIs de sustentabilidade no seu sistema de gestão. E o que é que se concluiu? Através de entrevistas a toda a equipe de gestão, etc, 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 e toda a análise da situação e de quais são os impactos, etc, chegou-se à conclusão que a empresa não tinha um bom sistema de gestão. Tinha um grande desequilíbrio de sistema de gestão. O Miguel fez essa análise, inclusivamente, e viu grandes inconsistências, coisas de mais alto nível com coisas extremamente rasteiras e quase é preciso fazer de report neste dia do mês, etc. Coisas muito, muito micromanagement. E, portanto, não havia, de facto, um bom sistema de gestão. Era para implementar esse sistema de gestão, para dar tradução à implementação da estratégia, não havia estratégia. Meus amigos, isto é mesmo, tem mesmo que se arregaçar as mangas e pegar o assunto de fundo. E a empresa aconteceu e ficou muito reconhecida e está com uma garra tremenda a tentar fazer uma journey destas de sustentabilidade de fundo, onde percebe perfeitamente que antes de chegar aos KPIs vai ter que perceber, inclusive, quais são os tais impactos hoje e compreender com a tal visão de fundo de sustentabilidade, o que é 2030. E, by the way, cidades, vamos a trabalhar no âmbito de cidades, não é? Municipalidades e cidades, onde algumas das municipalidades, incluindo o Porto, se propõem serem carbon neutral 2030, a 7 anos de distância, descarbonizar completamente, reduzir por completo as emissões. E, portanto, estamos a falar de verdadeiras revoluções que as pessoas nem, digamos, se apercebem. Na saúde, a mesma história. A saúde, ainda no outro dia estive num congresso de engenharia hospitalar com o professor Gunter Poli, na Corunha, e estava exatamente a falar-se sobre, e estive numa pós-graduação aqui, na semana passada, sobre gestão de saúde. E os desafios são igualmente extremamente importantes. Temos de ir pela cadeia fora, entender todos os impactos, entender o bem que fazemos e temos que fazer às pessoas portanto, entender toda a equação integral. Vou dar um comentário muito rápido da minha parte, antes tenho aqui mais perguntas. Um dos grandes desafios é definir quando é que é o futuro, porque nós estamos a dizer que andamos a fazer aquele back, não é? De futuro para trás, mas é muito importante definir o futuro e às vezes corremos riscos. Eu estou convencido que alguns municípios que anunciaram o 2030 neutro carbónico não tinham noção de quão perto é esse futuro, e há esses riscos de fazer coisas impossíveis de atingir, não é? Inatingíveis. Como os SDGs, que o professor Rockstrom dizia, será que os países sabiam o que assinaram em 2015 para atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável em 2030? Exatamente. Aqui está uma pergunta muito interessante do Luís Barbosa, que diz assim, esta lógica entre o compliance
ou a vontade própria? É comum ser apenas a vontade de fazer a diferença ou é uma obrigatoriedade? Também é uma boa pergunta, porque eu acho que muita gente hoje está ao contrário, está mais a pensar no compliance do que meramente por causa da legitimidade externa do que uma forma de pensar a gestão das organizações, não é? Mas o compliance é muito redutor nesta visão, o mero compliance, não é? Sim. Ora bem, deixem-me dizer que há aqui interesses de negócio claríssimos. Quando o Esporão começa a sua caminhada em 2012 e escolhe um novo distribuidor de topo no Reino Unido, o distribuidor diz-lhe assim: meu caro amigo, sabida a história, sabida a vossa interessante história, a mim eu preciso da vossa história e vocês venham a bordo. Eu decido que vocês venham a bordo. E, portanto, vamos representá-los no Reino Unido, que é um mercado difícil, não é? E, mais disso, esta outra empresa, esta outra marca, das 7 ou 8 que temos no portfólio, é retirada para ser substituída pela vossa, porque eu não posso trabalhar mais. Ou seja, houve um indivíduo que não percebeu e que saiu porta fora a representação por um distribuidor de topo, em detrimento de um indivíduo que tinha uma história de sustentabilidade e que o próprio distribuidor é que ajudou, digamos, a afirmar, digamos, awards, a candidatura a awards, e no ano seguinte estava a ganhar, digamos, a empresa de bebidas mais sustentável no Reino Unido, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Sr. Magnini, tem aqui uma provocação, porque assim, a abordagem holística e sistémica vai ser fundamental, mas por outro lado é importante a educação e informação. Já agora um parênteses, a educação e informação a garantia de competências é uma das formas também nós temos de ver o controle de gestão. As coisas não acontecem porque muitas vezes faltam competências dentro da organização para garantir o cumprimento dos objetivos. E ele pergunta, devemos começar com movimentos internos ou externos? Eu adianto uma resposta e o António com certeza concordará comigo em simultâneo, né? Como é evidente, nós não podemos fazer interno sem ter competências e também só as competências não vão garantir cumprimento, né? Completamente em simultâneo. Nós, neste ecossistema, com a Católica, chamado InsureHub, não é? Este ecossistema trabalha com os business leaders para evoluir, para não ter impacto nenhum, ou para desromper e criar, digamos, visões completamente inovadoras e até desmultiplicar negócios de futuro, imitando, obviamente, as leis da natureza, obviamente baseado num pensamento, digamos, sistémico de sustentabilidade, mas estamos a falar de desmultiplicação, inclusive de oportunidades business. Ora bem, enquanto nós trabalhamos designadamente com médias empresas, eu vou já antecipar esta questão, porque vem-se dizer, mas só uma grande empresa e uma empresa privada, etc. Não, nada disso. Empresas municipais, médias empresas, é nas médias empresas que estão muitos dos líderes mais interessantes e com menos medo de inovar e com menos, se calhar, com menos jogos políticos. Isto, obviamente, sem nenhum detrimento sobre mais o trabalho corporate, mas no trabalho corporate eu vejo muito mais política e muito mais ESGs do que em certas empresas médias que têm um andamento extraordinário. E até posso convidá-los, via a Isabel, a irem à Católica no dia 17 de novembro e verem meia dúzia de empresas a apresentarem case studies concretos dessa caminhada, para verem bem, concretamente e de forma clara, na primeira pessoa desses líderes de negócios. Mas, portanto, de facto, há este trabalho com as empresas, pode-se trabalhar com médias empresas, não tem que custar uma verdadeira fortuna, obviamente tem que haver um investimento, mas ao mesmo tempo, essas empresas estão a enviar pessoas para fazer pós-graduações ou formação executiva. Fizemos uma primeira formação executiva chamada Chief Sustainability Officer e temos inclusivamente, portanto, as duas coisas em conjunto, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, temos uma grande dinâmica entre o que estamos a fazer com as equipes de gestão e com as lideranças das empresas e, ao mesmo tempo, e as suas equipes de gestão, obviamente, e, por outro lado, alguns dos seus elementos vão, obviamente, fazer formação mais avançada e mais detalhada para, digamos, estudarem e se capacitarem. Portanto, a resposta aí é os dois, pode-se entrar por qualquer das pontas, mas isto, de facto, acaba por haver vasos, como é que se diz, comunicantes entre os dois. Uma outra pergunta que na verdade são duas. Uma das questões é
Se tem que haver um compromisso da gestão de topo, como é evidente, sim, não é? Isto levado só pelos departamentos de sustentabilidade organizacionais, como em tudo nas organizações, se não houver compromisso de topo, parece-nos que não há condições. Tem que gerar uma cultura organizacional disseminada por toda a organização. Não é um trabalho. Há uma provocação, e há pouco tempo li um paper que partilhei com o António, alguém dizer que no limite nem era preciso a figura do CSO, do chefe de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é uma forma de estar na organização, não é? Como é evidente, tem que haver uma estrutura que tome conta disto, como é uma estrutura que tome conta da gestão da qualidade, do controle de gestão. Mas o António, e salientou bem isso, a administração de topo está ligada, é muito importante. E aqui uma nota sobre a dificuldade de mensuração, não é? Nós sentimos isso, há aqui muitas coisas que transformar em cada país, algumas delas são difíceis, não é? Por exemplo, esses exemplos têm aí de fazer uma PNL com efeitos, são sempre exercícios difíceis e com riscos. Mas são tentativas, não é? Ora bem, ponto 1. Experiência fortemente ancorada em trabalho com médias empresas. Portanto, não estamos a falar de gente com deep pockets e que pode investir uns milhões e correr risco nos milhões, porque tem o seu negócio muito mais, quer dizer, tem um stream de cash flows muito forte. Estamos a falar de empresas que têm que ser, provar ali, não é? Como o Esporão e outras empresas. Ora bem, a liderança é o aspecto mais distintivo de todos. O professor Carlos Henrique Roberto diz o grande problema da humanidade, o grande problema com que nos deparamos não é climate change, ocean acidification, não é biodiversity loss. O nosso problema número 1 é líderes que não sabem liderar em tempo útil. E, portanto, a liderança é absolutamente decisiva. Se não tivermos mandato da liderança, e vou-vos contar uma história, uma grande empresa portuguesa, há pouco tempo, o CEO disse-nos isto: nós fazemos uma série de trabalho, medições de carbono em toda a cadeia, portanto, mesmo fora das nossas quatro paredes, de diferentes produtos, temos uma série de programas de eficiência, etc. Mas eu, meus amigos, aqui me confesso humildemente, na alta direção, nós gerimos com a EBITDA. Portanto, atuação de tipo financeiro. E, obviamente, depois com elementos de mercado, etc., e de abordagens de mercado, marketing, etc. Mas a nossa verdadeira tool é o EBITDA. Expliquem se isto é uma moda, se isto que esta malta que anda aqui a fazer na empresa isto é uma moda, se é o quê, e como é que isto se traz para a liderança. Isto é uma grande empresa portuguesa. Grande humildade do CEO, uma empresa relativamente tradicional, atenção, que tudo tem a perder porque são com marcas fortíssimas e, portanto, são cash cows, não é? Mas que vêm com esta humildade e reparem, e a minha resposta foi a seguinte, meu caro amigo, se quiser verdadeiramente ser ajudado, tem que criar, eu tenho que perceber como é que vamos trabalhar entre a alta direção e a média direção e a primeira linha. E, portanto, temos que ver, porque vamos ter que ligar os dois. E não pode ser sem alta direção ou nada faço. Portanto, todo o meu discurso será para uma gaveta, não terá nenhuma aplicação prática, porque é um discurso estratégico. Por outro lado, se eu trabalhar só com alta direção, não tenho terreno, não conheço o terreno, não analiso o terreno, não entendo os impactos, não entendo a cadeia de valor, isto é o caso condenado também por via de incapacidade de análise. Resposta imediata, vou criar um comitê de sustentabilidade envolvendo, que eu vou dirigir pessoalmente, envolvendo a Comissão Executiva e os níveis de gestão. Um comentário sobre isso. Um dos temas que nós discutimos muito no curso de Controle de Gestão, que estamos aqui a discutir, é exatamente esta tensão permanente sobre a pressão de curto prazo de desempenho financeiro, porque é evidente que as empresas têm que ganhar dinheiro, e a capacidade de criar valor no longo prazo. E a sustentabilidade é exatamente esse o tema, que é como é que nós pensamos hoje e o amanhã. Pode haver a tentação de só pensar em habitos hoje, e a pressão dos mercados, e a pressão dos acionistas, e a pressão das entidades financiadoras para o resultado hoje, e no longo prazo ficar esquecido, ou o inverso, que também convém de vez em quando ganharmos dinheiro, como eu costumo dizer a brincar. Mas esta tensão permanente é uma das coisas que nós discutimos no curso,
e que casa perfeitamente com esta discussão sobre quando falamos de sustentabilidade. Há aqui um comentário do Paulo Silva, que é exatamente o que nós estávamos a dizer atrás, que é como é que nós conseguimos que isto faça parte de uma gestão estratégica global e a sustentabilidade ser mais um elemento e não ser tratada de forma separada. Ele pergunta se alguns casos de estudo, a sugestão do António do dia 17 pode ser um bom sítio para ver esses casos. Sim, não há casos completos, há casos que podem ir ver, é gente com uma tremenda garra, com uma tremenda inovação, e mostra bem que, portanto, são empresas que estão muito inquietas e muito pouco acomodadas, porque perceberam que têm muito a ganhar em se moverem para a frente e muito pouco e muito a perder se estiverem quietas. Porque nós chegamos a um ponto deste mundo, para o bem e para o mal, em que estar parado vai ser fatal. Quer pela aceleração tecnológica, quer por todas estas pressões da sustentabilidade. E, portanto, os mercados vão escolher, os investidores vão escolher, não é? Já estamos a ver, gente como os fundos, não é? De BlackRock, etc. O líder, não é? De investimentos de BlackRock, a fustigar os líderes das empresas, não é? Participadas, com cartas, não é? Todos os anos, sobre sustentabilidade, não é? E, portanto, isto chegou aos investidores, isto chega ao mercado que toma decisões de compra dos produtos, cada vez mais quer o mercado vai querer perceber se estamos a falar de coisas fake ou coisas reais, não é? Caminhadas reais e inovação real benigna e sustentável, e, portanto, a oportunidade de inovação e de criar imenso valor, e, portanto, é isso. Esses case studies são case studies que mostram o caminho para a frente. Não mostram é o caminho terminado, certo? Nós não temos caminhos ongoing, e, portanto, mas mostram gente muito diferente e muita média empresa a fazer coisas extraordinárias. Insisto e repito, e vários dos casos mais disruptivos e mais inovadores são com médias empresas. Eu aproveitava estes 5 minutos finais, eu julgo que não tenho aqui mais nenhuma questão, só para fazer uma breve síntese sobre a visão que nós temos sobre o controle de gestão, salientar mais uma vez que a nossa visão é uma visão de controle. Nós até gostamos mais hoje de lhe chamar sistemas de gestão. Como é que eles contribuem para, por um lado, dar direção e, por outro lado, motivar e alinhar as equipas, no sentido de cumprir os objetivos organizacionais, nomeadamente estes objetivos ligados à sustentabilidade. Eu só ia mostrar um slide, só para mesmo para fechar. São quase 8 horas e nós tínhamos um compromisso de tentar fechar às 8 horas. Eu só ia mostrar um slide muito rápido sobre a estrutura de curso. Tem piada, vocês vão ver uma estrutura de curso, por acaso ainda não tenho aqui nenhum seminário sobre a sustentabilidade, mas está prometido, nós já convidámos o António no âmbito do curso termos uma masterclass, um workshop sobre esta temática. O nosso curso é um curso de uma visão integrada sobre estas temáticas, designadamente sobre a ligação entre o que nós chamamos tradicionalmente de controle de gestão e as ferramentas mais tradicionais que as pessoas conhecem, da existência de indicadores, de controle orçamental, que hoje é muito discutido, e a visão mais do reporte, da técnica, mas como vocês podem ver, nós temos uma visão muito holística disto, com estratégia, liderança, já os analíticos, a tomada de decisão, os sistemas incentivos de recompensas, o risco, a integração disto tudo e depois alguns temas muito específicos, sendo que a ligação disto à sustentabilidade, como é evidente, é mais um dos temas que faz sentido abordar. Nós aqui pensamos o controle de gestão com uma visão muito rica. Quem já esteve nos nossos cursos sabe perfeitamente isso. Nós não temos a visão tradicional do controle de gestão. Para nós, toda e qualquer ferramenta que permita cumprir os objetivos organizacionais é uma ferramenta de controle de gestão. Portanto, a cultura organizacional, os procedimentos, a visão, a missão, o que é que seja, como é evidente, os KPIs, os orçamentos, se fizerem sentido, são formas e ferramentas de gestão que
permitem cumprir estes dois grandes objetivos. Motivar e dar direção e alinhar. E, portanto, por isso é que estamos aqui nesta sessão. A nossa visão é que o controle de gestão, e o António salientou isso muito bem durante a apresentação, tem um papel fundamental para conseguir que a sustentabilidade não seja mais um silo organizacional. Mais uma vez, muito obrigado ao António por esta disponibilidade, pela excelente apresentação. Muito obrigado aos presentes, já foi um gosto tê-los aqui. Se precisarem de mais informação sobre o curso, a Isabel pode deixar aqui os contactos. No nosso site tem a apresentação do curso. O António vai partilhar a apresentação, uma mais ao lado, até muito obrigado. Claro. E apareçam alguns... na catáloga, que apareçam nestes workshops da Insurhub e estamos sempre disponíveis para os receber. António, muito obrigado por me acolherem. A hora ainda por cima é difícil e vejo aqui praticamente um número imutável de pessoas até à hora de jantar e, portanto, minhas felicitações. O assunto é de facto muito importante e contem comigo para ajudar a que de facto este curso tenha uma vertente muito estratégica e de controle das próprias estratégias e das operações. Isabel, colocar. Eu só ia fazer mesmo para ficar. Há bocado esqueci de dizer uma coisa que me pareceu muito importante. Nesse trabalho que nós colaboramos, numa entidade municipal, teve muita piada que uma coisa que aconteceu desde o primeiro momento foi o envolvimento da gestão de topo. Teve em todas as sessões, que foi o grande motor do trabalho, fez uma aposta fortíssima e nós estamos perfeitamente convencidos, já estávamos no início e no final ainda ficámos mais, se não fosse isso não tinha acontecido. Portanto, este envolvimento da gestão de topo, se calhar, é a lição maior que nós tiramos destes casos, desta discussão. Sem isso não é possível. Não é possível. Miguel, o problema não é possível fazer um trabalho estratégico sem mandato estratégico e sem liderança. Boa noite. Muito obrigado a todos. Vamos fechar. Até à próxima. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado.